Então vamos para a palavra de Deus, vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós, vamos receber agora os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos falar sobre a oração. Mateus capítulo 6. Você que pode abrir a Bíblia, abra e acompanhe toda a ministração. Você que tem aí a condição de fazer as suas anotações do que nós estamos ministrando aqui, do que nós estamos falando, vai fazendo as suas anotações. É importante que você acompanhe o ensinamento, a ministração da palavra de Deus, fazendo as suas próprias anotações, para que você possa meditar depois e não esquecer, né? Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Mateus 6, do versículo 9 em diante. Diz o seguinte: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui, o versículo 13. O que é orar? Orar, podemos dizer que é abrir o coração para Deus, conversando com Ele a todo momento. Orar é a forma que temos de conversar com o Senhor, de falar com Deus. De falar com Deus. E na oração nós podemos também adorar. E já que oração é um diálogo, já que oração é uma conversa, não há necessidade e nem podemos dizer frases decoradas. Orar não é rezar, não é recitar frases previamente decoradas. Você não ora a oração que alguém fez, porque a oração que fulano de tal fez é a oração dele, é a conversa dele com Deus. Então, oração é algo íntimo, é algo particular de cada um de nós com o nosso Deus. Você não pode orar a oração do pastor Henrique, porque a oração do pastor Henrique é a conversa do pastor Henrique com Deus. É algo particular do pastor Henrique com o Senhor. Eu não posso orar a sua oração, porque a sua oração é a sua conversa, é o seu diálogo, é o seu bate-papo, vamos dizer assim, com Deus. Então, na oração, nós podemos conversar de tudo com o Senhor, agradecendo a Ele pela nossa salvação, pela nossa saúde, pelo emprego que temos, pela família que temos, os amigos que temos, os livramentos que recebemos. Podemos falar com o nosso Deus sobre as nossas necessidades, sobre os problemas que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos.
pois Ele nos ouve e nos responde. Quando oramos em nome de Jesus e quando oramos conversando com Ele, pedindo a Ele aquilo que está de acordo com a vontade dEle. Exatamente isso. Nós devemos orar em nome de Jesus. Podemos dizer que esta mensagem tem como título Falando e Aprendendo sobre a Oração. Aprendendo sobre a oração. Aprendendo a orar. Tem gente que não sabe orar, tem gente que reza, tem gente que repete a oração dos outros. E acabamos de aprender que a oração é algo particular. É algo que você conversa, é a sua conversa, seu bate-papo com Deus. João capítulo 16, versículo 23, diz o seguinte: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Agora vamos para 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Vai acompanhando aí na sua Bíblia. Versículo 14 diz o seguinte: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. Então a oração deve ser feita em nome de Jesus, e o que pedimos em oração deve estar de acordo com a vontade de Deus. Se você pede algo que não está com a vontade, não está de acordo com a vontade de Deus, se você pede algo que não está de acordo com a vontade de Deus, Ele não vai te responder. Deixa eu ler novamente. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. Quando vamos orar, quando vamos pedir algo em oração, devemos pedir de acordo com a vontade de Deus. E como nós sabemos o que está de acordo com a vontade do Senhor? Nós sabemos quando conhecemos o nosso Deus através de sua palavra. Não há outra forma de você conhecer a Deus a não ser por meio da palavra. Deus, a natureza, né, grita, como foi dito aqui mais cedo, a existência de Deus, mas a natureza, de uma certa forma, é falha para conhecermos a Deus, porque através da natureza criam-se diversas teorias. Tem o panteísmo, que é a fusão de Deus, a fusão do Criador com a criação, ou seja, Deus é a natureza. Isso é falho, porque a Bíblia diz que devemos ouvir a Deus e não a natureza. E aí Deus fala conosco, se revela a nós por meio de nossa consciência. No entanto, a consciência para conhecermos a Deus também é falha, porque a consciência do ser humano pode ser deturpada, né? Pode ser corrompida. Então a maneira infalível de conhecermos a Deus é a Bíblia, é a palavra. Palavras que são ditas, elas passam, né? Elas somem. No entanto, a escrita permanece. Então nós podemos conhecer o nosso Deus, por mais que não vamos conhecê-lo por completo, porque para conhecermos a Deus é necessário a eternidade. E por isso estaremos com Ele, né?
durante toda a eternidade. Isso significa que Deus é eterno e nunca o conheceremos por completo. Então, como nós sabemos qual é a vontade de Deus para então pedirmos algo em oração que esteja de acordo com a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, buscando conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, algo constante através da leitura da palavra do Senhor. Efésios 5,17 diz: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. É necessário que busquemos compreender a vontade de Deus, o que Deus quer de nós por meio de sua palavra, para então, quando orarmos, pedirmos aquilo que de fato está no centro da vontade de Deus, está de acordo com a vontade do Senhor. Porque a oração é um meio que temos também de nos relacionarmos com Deus, de conversarmos. Já falei aqui para você. A oração é o meio de você conversar com Deus e manter com Ele um relacionamento. Nós temos este privilégio de orarmos. Porque antes de reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados nos separavam de Deus. Não tínhamos comunhão com Deus, pois Deus está separado eternamente do pecado. Deus não se une, não se envolve, Deus não está junto ao pecado, não está junto de alguém que está no pecado, que vive no pecado. E diferentemente do que muitos acham por aí, Deus não ouve pecadores. Deus ouve aqueles que reconhecem que são pecadores, que se arrependem de seus pecados e que lutam para não voltar ao pecado. Vamos ler Provérbios capítulo 15, 29. Provérbios 15, 29. Abra aí a sua Bíblia. A palavra de Deus é linda, é eterna. Diz assim, Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. Repito, o Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. Na Almeida Revista Corrigida diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Isaías capítulo 59. Quem não lembra, quem não conhece este capítulo, né? Isaías 59, versículo 2. Todos nós conhecemos. Mas as vossas iniquidades. Tem gente que acha que Deus ouve e se relaciona com pecadores, com quem vive no pecado, né? Olha lá, Isaías 59, versículo 2, na Nova Versão Transformadora: foram as suas maldades, os seus pecados, que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Deus não ouve aquele que vive no pecado, aquele que se relaciona com o pecado. Isaías 66, vamos ler aí também. Isaías 66, versículo 8, diz o seguinte: quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas?
Algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num instante? Mas, quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Desculpa, gente, eu li aqui o versículo errado, é o 18. É o versículo 18, Isaías 66, versículo 18. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam. Por isso reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Deus conhece o que fazemos. Deus conhece o que pensamos. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe. Deus tem conhecimento de tudo que a gente faz e não adianta a gente pecar, não adianta a gente fazer o que a gente quiser, né? Não adianta a gente se relacionar com o pecado, achar que Deus vai se relacionar com a gente. Deus é amor? Sim. Ele ama a todos nós? Sim. Mas para termos um relacionamento com Ele, para Ele nos ouvir, é necessário deixarmos o pecado de lado. Repito, diferente do que muitos acham, Deus não escuta aquele que vive no pecado. Deus não escuta, não se relaciona com quem está no pecado. Então, seguindo, Isaías, capítulo 1, se a gente ler também aí, ó, Isaías, vamos abrir aí, capítulo 1, versículo, deixa eu conferir aqui, versículo 15, diz o seguinte: não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Olha só, ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Estão cobertas de pecado. Agora, quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a nos ouvir. Como salvos, temos livre acesso ao Senhor por causa do sacrifício de Jesus. Ele não só nos perdoa, como também nos transforma em novas criaturas, e assim temos condições de nos relacionarmos com nosso Deus. Olha aí o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Aqui a gente vai, ler bastante a Bíblia. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, do versículo 14 em diante. Você também conhece, já deve conhecer estes versículos. Diz o seguinte: alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo
em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Agora, o versículo 16, olha só que interessante. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. O interessante em relação a isso, confessar o pecado, não é para você sentar diante de um pastor, né? É sentar de alguém como se fosse o próprio Deus para você conversar com essa pessoa, confessar os seus pecados e essa pessoa falar, não, eu te absolvo de todo pecado. Não, não é isso. Aqui ele está falando para que sejamos amigos, companheiros, para você ir até uma pessoa que você confia, que você tem confiança, que você sabe que aquela pessoa não vai te trair, contando ao mundo as suas coisas, os seus segredos, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que você mais confia, você chama ela para uma conversa e diz, eu preciso aqui conversar com você e preciso que você ore comigo. Nós precisamos dar nome aos pecados, sentar e conversar, olha, eu pequei, fiz assim, assim, e em oração, em uma conversa com Deus, junto com um irmão na fé, com uma pessoa de confiança, somos curados, somos perdoados. Tem gente que vai orar e diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Amém. Não funciona assim. Se pecamos, se falhamos, temos que dar nome ao pecado. Senhor, eu fiz isso. Me perdoa porque estou arrependido. É necessário que mantenhamos um relacionamento com Deus, um relacionamento sincero, de conversa sincera. Este é o nosso privilégio de orarmos. O privilégio de orarmos não é só termos a oportunidade de pedirmos algo a Deus. Não. Tem gente que acha que a oração serve só para pedir. Tem gente que acha que a oração é só para você ficar pedindo ao Senhor como um menino pidão, me dá, Senhor, me dá, Senhor. Não, a oração serve para você ir diante de Deus, falar sobre os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer os seus pecados, não é? Assumir os seus pecados. A oração, o privilégio de orarmos é podermos ter com Deus um relacionamento sincero. E o privilégio da oração, eu acho lindo este versículo, né? Jeremias. Quem não conhece, né? Jeremias 33, versículo 3, né? Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha o privilégio que nós temos de orarmos, de conversarmos com Deus e Ele contar a nós segredos. Olha só, na Nova Versão Transformadora diz da seguinte forma, Jeremias 33, versículo 3, pergunte-me. Ele está dizendo, filho, converse comigo. Converse comigo. E nessa conversa você pode me perguntar. Pergunte-me. E eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe.
a respeito do que está por vir. Deus quer contar segredos para nós. No entanto, o nosso grande problema é que esquecemos deste grande privilégio, né, de orarmos, e achamos que a oração é só para ficarmos pedindo. Achamos que a oração é só para nós falarmos. Numa conversa com um amigo, nós falamos e ouvimos. E é assim que deve acontecer em relação a Deus. Falamos e devemos ouvir. Ouvir. Porque Deus quer falar com você. Somos mais fortes quando oramos. Somos mais fortes quando oramos. Quanto mais tempo passamos com Deus, conversando com Ele, em oração, aprendemos a ouvir a voz do Senhor. E nesta comunhão, neste relacionamento, recebemos força para vencermos os desafios, para vencermos as tentações. É em oração que recebemos também orientações para decidirmos, né, o caminho certo a trilhar. Muitas das vezes nos sentimos desanimados, mas quando oramos, quando temos uma vida de oração, ou seja, uma vida de um relacionamento íntimo, constante com Deus, nós vencemos o desânimo, vencemos a tentação, vencemos os desafios. Vencemos os desafios. Agora, o grande problema é que a gente não gosta de orar e a gente não gosta de ler a Bíblia. Porque a oração e a leitura da Bíblia devem andar né? Devem ser duas coisas que devemos fazer constantemente. Se oramos, logo após a oração, lemos a Bíblia. Porque Deus pode nos responder com a sua própria voz ao orarmos, como também fala conosco por meio de sua palavra. Salmo 18, versículo 1 em diante diz o seguinte: Eu te amo, Senhor, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é o meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. Os laços da morte me cercaram. Torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. É necessário conversarmos. É necessário orarmos. Porque buscar a Deus não é uma sugestão para quem reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. É um mandamento.
Quando deixamos de orar, podemos dizer que é um pecado, porque deixamos de ter um encontro, de mantermos um relacionamento com Deus. Salmo 105, versículo 4 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23 diz: e quanto a mim, longe esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos falar com o Senhor. É através da oração, é através desta forma de conversarmos que mantemos com Ele um relacionamento. Eu acho interessante Mateus capítulo 7, né? Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Gosto muito destes versículos porque dizem o seguinte: peçam e receberão. Como é que você vai pedir a Deus? Como é que você vai pedir? Através da oração. Procurem e encontrarão. Como você vai encontrar as orientações que Deus tem para a sua vida? Como é que você vai procurar aquilo que Deus quer para você? Através da oração e da leitura da palavra. Batam e a porta lhes será aberta. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontrarão. Todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Vamos nos relacionar com Deus. Não só quando estamos enfrentando dificuldades, não só quando estamos doentes, não só quando estamos na escassez, porque ninguém gosta de amigo eu não gosto, eu tenho certeza que você também não gosta, de manter a amizade com alguém que só lhe procura quando está precisando de alguma coisa. Você não gosta de manter a amizade, de manter um relacionamento com uma pessoa que diz que é seu amigo, que é sua amiga, mas só te liga, só te procura quando está precisando de algo. Deus não gosta que o procuremos, que o busquemos só quando estamos precisando de alguma coisa. Deus quer que falemos com Ele constantemente. Constantemente. Olha só que interessante. Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Tem muita gente com a mente dividida, achando que só vai falar com Deus quando está no meio da tempestade, quando precisa de algo, quando está envolvido por problemas e dificuldades. E aí, na hora de abandonar o pecado, na hora de abandonar a própria vontade, não, deixa Deus para lá. Quando as coisas estão tudo bem, deixa Deus lá no cantinho dele, não é? Deus quer ter um relacionamento com a gente, de forma que, quando nos levantamos pela manhã, oremos, meditemos em sua palavra. Nosso grande problema
é que a gente vive todo o dia, né? Assistimos tudo quanto é coisa, ouvimos tudo quanto é coisa e esquecemos de parar um pouquinho para orarmos, para meditarmos na palavra do Senhor. E quando oramos, quando conversamos, o menos importante é a posição. Se você está sentado, se você está em pé, se você está deitado. O que importa é o nosso propósito e atitude em buscar a sua face. É conveniente uma posição que demonstre submissão, reverência? Sim. Quando nos ajoelhamos, mostramos que reverenciamos a Deus, que somos submissos a Ele. Isso é importante, sim. Mas se não é possível se ajoelhar, se não é possível estar de joelhos, que pelo menos o seu coração, a sua alma esteja de joelhos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6 diz o seguinte: Jeosafá pôs-se de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ele orou de pé. Atos capítulo 20, versículo 36 diz: Havendo dito isso, pôs-se de joelhos. Olá, vimos alguém que orou de pé e agora de joelhos. E orou com todos eles. Salmo 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Lucas 22, versículos 41 e 42. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus orando de joelhos. Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 19. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a plenitude de Deus. É importante que oremos de joelhos, sim, mas o mais importante é que a nossa alma esteja de joelhos e que a gente
sejamos habitados por Jesus Cristo e estando nós enraigados e fundados em amor, versículo 18, possamos compreender com todos os santos, que a família Perfeito Louvor compreenda qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Olha lá, Abraão, que na época ainda Abraão orou com o rosto no pó. Gênesis 17, versículo 3. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe dizendo... Deus falou com ele, enquanto ele estava prostrado com o rosto no pó, na terra. Olha lá, Lucas capítulo 5, versículo 12. Estando ele em uma das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, e vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Orou deitado, prostrado, com o rosto no pó, como falamos, né? Então, repito, o mais importante, como é que está o seu coração, a sua alma, diante de Deus? Como é que está a sua alma? Por que então nós vimos aí que a oração é uma conversa, é um modo de conversarmos com Deus. A oração é um privilégio que temos. Conversarmos com Deus é um privilégio que temos. Antigamente, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote ia diante de Deus pedir, né, oferecendo sacrifício para a remissão, para o perdão dos pecados da população. Hoje temos livre acesso ao trono, né? Hoje temos livre acesso ao Senhor. Podemos orar deitado, sentado, de joelhos. O importante é que a nossa alma esteja prostrada diante de Deus. E devemos, aí eu quero apontar para você aqui algumas razões para você e eu orarmos, conversarmos com Deus, para que o nosso relacionamento com Deus seja cultivado. Você cultiva um relacionamento com a pessoa através da conversa, através dos momentos que você passa com esta pessoa. Se você deixa de conversar, se você deixa de ligar para o seu amigo, por mais que você não possa se encontrar com ele fisicamente, não é? Mas se você o abandona, nem liga, nem manda uma mensagem, o relacionamento não é cultivado. O relacionamento é rompido. Então a oração é o meio que temos de cultivarmos o nosso relacionamento com Deus, mantermos o nosso relacionamento com Deus. E o interessante é que através da oração, através da conversa, né, através da oração, nós expressamos verbalmente a nossa fé em Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam as abertas janelas em que davam para o lado de Jerusalém. Orou 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer.
Daniel orava 3 vezes ao dia, como está escrito aqui. Ou seja, ele cultivava o seu relacionamento com Deus. Salmo 31, versículo 24 diz: esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Através da oração. Devemos orar para não cairmos em pecado, para não cairmos em tentação. Já aprendemos aqui que a tentação é vontade, é quando somos provocados, né, a fazer algo errado. É vontade de pecar. A tentação é a gestação do pecado, como já falamos aqui. E através da oração, nós nos fortalecemos para não cairmos em tentação, para não cairmos em pecado. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte, vamos abrir aí? Deixa eu ler aqui para você, ó. Diz o seguinte: sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sejam pacientes e fortaleçam-se em seus corações. Como é que a gente se fortalece? Através da oração. E olha que interessante, Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E por fim, meus irmãos, devemos orar para que o Senhor salve os nossos familiares, vizinhos, amigos. Colossenses, vamos ler aí Colossenses. Tem gente que pergunta, né? Eu posso orar para a salvação de outras pessoas? É claro que a salvação é individual. Você é salvo quando você expressa com o seu coração, com a sua alma, com a sua mente e verbalmente a sua fé em Jesus. Mas nós podemos e devemos orar para que aqueles que estão em nossa volta sejam salvos. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por vossos laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Devemos interceder pelas autoridades, seja os nossos pastores e até mesmo os governantes. Eu gosto muito, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda dignidade. Olha só, Deus está dizendo que devemos orar pelas pessoas, pelas autoridades, pelos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda dignidade. E o difícil, devemos orar pelos que nos perseguem.
pelos que querem o nosso mal. Devemos orar e abençoar os que nos amaldiçoam. E a oração que devemos fazer é essa, de bênção. Não é amaldiçoando. Não é para Deus pegar na esquina, como muitos falam por aí. Pega na curva. Não é para Deus pegar na curva, não. É para Deus abençoar. Eu, porém, Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Tem muita gente agindo como quem não é filho. Tem muita gente agindo como quem não é filho. Romanos 12, versículo 14 e 15. Abençoai os que vos amaldiçoam. Abençoai, não amaldiçoai. E chore com os que choram, e se alegrem com os que se alegram. Eu quero terminar. Devemos orar, então, ao levantarmos, iniciando o nosso dia agradecendo a Deus pela noite. Porque olha lá, Salmo capítulo 5, versículo 3. Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração. E vigio. A gente levanta, na correria, levanta, pula da cama, já vai para a cozinha, já vai fazer o café, já vai tomar o banho e não oramos. Porque a gente deve agradecer pela noite que tivemos, pela proteção que o Senhor nos ofereceu, nos deu, e devemos orar. Por que muita gente erra? Por que muita gente se machuca? Por que muita gente decide, caminhos errados a trilhar durante o dia? Porque não pede ao amanhecer sabedoria ao Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e boa vontade, e lhe será concedida. Tem gente que não tem boa vontade, tem gente que não tem vontade de fazer nada, Já levanta o dia sem vontade. Pede vontade a Deus. Tá sem vontade de ir trabalhar? Senhor, me dê vontade, me ajuda. Me dê força para que eu produza bem no meu trabalho, para que eu me saia bem tudo que eu fizer ao longo do dia. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Ele não nos repreende quando pedimos sabedoria, vontade, alegria. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vamos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor ao amanhecer sabedoria, vontade, alegria, força para vivermos o nosso dia. E devemos orar ao deitarmos, porque assim agradecemos, pelos livramentos, agradecemos pelo dia que Ele nos deu. Salmo 103, versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, quero dizer que da mesma forma, não há uma posição de regra para você orar, posição física, né? Também não há horário para você orar. Um horário que é, só ore neste horário. Na verdade, quem serve ao Deus, ele acorda pela manhã cedo, tomando café, ele está conversando com o Senhor. Ele sai para o trabalho conversando com Deus. Ele almoça conversando com Deus. Até no shopping, passeando, ele está conversando com Deus. Tomando um sorvete, conversando com Deus. Ele está sempre em oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orem continuamente. Orem continuamente. Porque como cristãos, continuamente devemos manter a nossa mente ligada nas coisas que estão no céu, nas coisas que são de cima. Colossenses 3, versículo 2, mantenham seus pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Salmo 19, versículo 12, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração diante da tua face, meu Senhor, rocha minha e redentor meu. Não importa onde estamos ou o que estamos fazendo, Deus nos ouve 24 horas por dia, 27 dias na semana, todos os dias do ano, e é por isso que o cristão, ele acorda conversando com Deus, vive seu dia conversando com Deus. Porque diferente do amigo da terra, o nosso Deus, ele não está conosco em horas determinadas e limitadas, não. Ele não tem uma hora marcada para estar conosco. Ele não precisa marcar com a gente um dia, uma hora para se encontrar com a gente. Não, ele está conosco durante todo o tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha a importância da oração, né? Hoje nós aprendemos assim, quer dizer, eu acho que, na verdade, nós relembramos. Deus direcionou o pastor Henrique a pregar sobre oração nessa manhã para justamente nos lembrar do que a gente pode conseguir, de quanta coisa a gente pode conseguir através da oração. Engraçado, né? Que só Deus maravilhoso para nos amar, do tanto que Ele nos ama, porque a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Nós já tomamos para nós a posição, ou melhor, a posição não, a condição de estressados, de deprimidos, de cansados. A gente só ouve, hoje em dia, as pessoas falando, ai como eu estou estressado, ai como eu estou cansado. E vejam, eu não estou falando do tempo que nós estamos vivendo não, porque isso aí não tem o que comentar. Eu estou falando de tempos atrás. Muito antes dessa pandemia, as pessoas tomando a depressão para si, tomando posse de depressão, tomando posse de trauma, sabe? Peraí, existe depressão, existe trauma que a gente passa, mas existe Deus. E Ele é o Deus que cura, e Ele é o Deus que faz tudo que a gente precisa, mas é através do quê? É através da oração. E é interessante pro lado ruim, como nós somos... Gente, pelo amor de Deus, eu não gosto de ser rude com as palavras, mas o povo... Vocês vão me perdoar, mas não tem outra palavra para falar no momento. O povo burro que é o cristão, pastor Henrique. O povo burro, porque, meu Deus do céu, tá escrito. Tem um manual de instrução pra gente seguir, pra ter uma vida melhor e a gente não segue. E sabe o que mais?
Nós somos cara de pau ainda. Porque a nossa ignorância... Depois a gente quer colocar a culpa em Deus, porque a gente vai lá, faz tudo do nosso jeito, mete os pés pelas mãos, não ora, não busca. Pastor Henrique falou que a gente não pede direção pro dia. Quem dirá pra vida? Se a gente não consegue orar antes de sair de casa, né? Todo dia, imagine coisas mais sérias. Aí a gente faz errado. A gente vai... aceita uma proposta de emprego que parecia boa e depois você vai ver que não foi. Você faz tudo errado, aí você fala, nossa, peraí, cadê Deus? Que não me avisou. Olha aí a cara de pau do cristão. Ah, Senhor, como é que eu tô nessa cilada? Como é que eu entrei nessa armadilha e o Senhor não me avisou? Você deixou Deus te avisar? O nosso Deus, ele é tão lindo, maravilhoso. Eu escuto muito pregador falando, Jesus é educado, ele não entra se você não chamar. Mas é verdade. É o nosso livre-arbítrio, é o poder de escolha. Você deixou ele te avisar? Você pediu para ele? Senhor, peraí, pai, apareceu essa proposta aqui, meu chefe falou, o senhor já sabe, será que vai ser bom? Será que vai tirar, eu vou continuar tendo tempo de qualidade com a minha família? Se eu aceitar essa proposta, será que eu vou continuar indo à igreja? Não vai atrapalhar a minha presença nos cultos? E aí, Senhor? Não, você vai lá, faz tudo do jeito que você acha. Eu, você, nós. Né? A gente faz tudo do jeito que a gente acha que tem que fazer. Não, porque nós somos espertos, nós somos adultos. E aí a gente quer se tornar independente, como no louvor que eu cantei hoje, o Abraça-me. E a gente deixa de crer no poder da oração, é isso que nós fazemos. Outra coisa, a gente está tomando enfermidades para si, como eu acabei de falar. E o que acontece? Gente, eu vi um testemunho uma vez, eu acho que foi da Fernanda Brum, faz muito tempo, que ela falou assim, minha avó criou a gente assim, os netos ficavam doentes, davam uma gripe, dava febre, todo mundo ficava apavorado, ela falava assim, não, peraí. Vem aqui. Primeiro vamos tomar um remedinho do céu. Botava a gente para orar e fazia a gente beber colher de óleo de unção. Pegava o óleo de unção que tivesse em casa, ou um óleo que, só pela simbologia, né? Ou um óleo que tivesse ali na cozinha, orava, consagrava e fazia a gente beber. A gente nem entendia. Ela falou, eu era pequena, eu não entendia. Eu falava, vovó, que isso, misericórdia. Pensava, vai me fazer beber esse óleo. Bebia o óleo. Falava assim, pronto, esse é o remédio do céu. Primeiro a colherzinha do remédio do céu. Se não curar, aí a gente vai buscar um médico, porque o próprio Deus quer que a gente vá ao médico. E o que a Fernanda falou? Na maioria das vezes, quase sempre, ninguém tinha que ir ao médico. A febre passava, tudo passava. É interessante que hoje em dia a gente toma posse da dor, da enfermidade. Meu Deus, estou com dor. É lógico, eu sou uma pessoa que já tive muita dor na vida por causa desse problema que a gente tem nos olhos, glaucoma. Quem tem o glaucoma sofre muito, é muita dor. Gente, é horrível. Então eu passei a infância tendo muita dor. Hoje eu já não sou mais tão resistente à dor. Abala muita coisa e aí a gente já quer correr pro remédio, mas a gente não ora. Hoje, quando você vai ao médico, você recebe o diagnóstico. Nós já vamos orar, gente, mas eu não posso deixar de falar isso. Você vai ao médico, pastor Henrique, você recebe o diagnóstico, o médico fala, você está com transtorno disso, transtorno daquilo, e você tem mais isso, mas ele tem inflamação, não sei aonde, não sei mais o que. Vejam, queridos, em nome de Jesus, eu não estou falando para ninguém abandonar a medicina, jogar remédio de uso contínuo fora, se a gente não fez ainda uma oração e você não foi curado. Não vamos ser imprudentes, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. O que a gente faz? O médico manda lá um livro, faz um livro de tanta receita para você. Aí você pega, vai na farmácia, dá aquele monte de remédio, você já chora, já fica triste, mas vou ter que comprar. Você não para em primeiro lugar e fala assim, Senhor, peraí. O médico disse isso e eu sou inteligente. Deus nos criou para sermos inteligentes e nós sabemos que a medicina ajuda. É útil, senão Deus não teria deixado que o homem, na sua prepotência, cientista que acha que sabe tudo, mas a medicina e todos os tratamentos que existem hoje em dia para toda e qualquer enfermidade só, vejam bem, só existem porque Deus
permite. Nós sabemos disso, nós temos aprendido isso. Mas aí, queridos, a gente vai lá, faz das tripas coração, estoura limite de cartão, pede emprestado para parente, para quem quer que seja, compra lá uma batelada de remédio, 500, 600, 700, um salário mínimo, até mais, de tanto remédio. Ah, porque o médico mandou, eu vou tomar. A gente já não tem mais a ousadia na presença do Senhor. O povo de Deus está precisando disso, dessa ousadia no bom sentido, sabe? De chegar lá e falar, não, tudo bem, eu tô aqui com essas receitas todas, mas Senhor, peraí, primeiro eu vou apresentá-las a Ti. Pai, eu só vou tomar desse livro de receitas aqui, o remédio que realmente o Senhor permitir que eu tome. Por quê? Porque se Deus não cura imediatamente, Ele tem também, em tudo Deus tem um propósito. E se Ele não cura imediatamente, é para que a glória dEle seja manifestada de alguma forma. Eu tenho 34 anos hoje, Deus ainda não me curou, mas a glória dEle está sendo manifestada. Pastor Henrique tem 29, tá, gente? Mas a glória dEle está sendo manifestada. Há 34 anos, quando eu nasci, minha mãe pediu que Deus me curasse. A irmã Luciene pediu que o pastor Henrique fosse curado, e em tudo quanto era igreja, aonde tivesse um culto de oração, tava lá escrita a placa, culto de oração, cura e libertação, Luciene entrava, não era assim, Henrique? Sim. Era desse jeito, e Deus não quis curar, porque Ele é ruim? Não, porque a vida pertence a Ele, e aos 29 anos Ele é um pastor, Ele está aqui pregando, e nós estamos comentando e sendo edificados por uma mensagem que Deus usou a Ele para pregar. Então, em tudo a glória de Deus se manifesta, mas nós não priorizamos Ele. De repente, se cada notícia que a gente recebe, a gente entregar nas mãos do Senhor, você não conta tudo pro melhor amigo? Tem mulher que vive grudada com a melhor amiga. A gente tem que contar tudo pra melhor amiga. Eu tenho uma amiga que, até um batom novo que eu descubro, eu mando mensagem pra ela e falo que descobri. O Henrique sabe. Ele até dá risada e fala, meu Deus, como é que vocês duas falam? Jesus. E por que a gente não vai falar para o Senhor? Pai, hoje eu fui ao médico. Senhor, o médico me mandou comprar esse, aquele outro remédio. Pai, pai, eu não queria gastar com isso não, Senhor. Me cura, Pai, sabe? Se o Senhor quiser, pode me curar, Paizinho. E quantas vezes nós impedimos o agir de Deus porque não chamamos Ele para participar da nossa vida, das nossas decisões, de tudo no geral. Hoje nós reaprendemos a importância da oração e que nós venhamos mudar isso na nossa vida, em nome de Jesus. Eu já estou acostumando a Isadora, para honra e glória do Senhor, a orar na hora da troca de fralda. Da primeira troca de fralda do dia. E ela, é interessante, gente, tudo é rotina, tudo é hábito. Henrique já vê, Henrique tá lá fazendo café, alguma coisa, e eu vou lá, pego ela, troco a fralda. Nesses dias, eu não tenho precisado nem orar. Ela deita na cama, ela já começa a falar, né, Henrique? Papai do céu, do jeitinho dela. Mas ela fala. Então, queridos, é o melhor hábito para as nossas vidas. E, por sinal, nós vamos fazer isso agora. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, Tu és tão maravilhoso. Pai, como o Senhor é lindo. Nós não temos outra palavra, Pai querido, para traduzir essa mensagem de hoje. E todas as outras que o Senhor tem nos dado, mas o Senhor permitir, Pai, que o Teu servo pregasse sobre uma coisa tão óbvia, que é a oração, que é o nosso canal direto de comunicação contigo. O Senhor permitiu hoje que o Teu servo ensinasse sobre oração. Por quê, Pai querido? Pelo Teu amor. Nós somos crentes, muitos aqui já nasceram no lar cristão. Muitos como eu têm mais de uma década de convertidos. E ainda assim, não seria necessário hoje nós ouvirmos uma mensagem dessas. Se nós fizéssemos tudo certo, mas o Senhor, que nos ama incondicionalmente, não desiste de nós. Oh Deus, nos dá chances. Todos os dias o Senhor nos dá chances. Uma mensagem como essa é uma grande demonstração do Teu amor por nós. É uma resposta, porque a gente fica gritando, nem é oração, é uma murmuração. Senhor, por quê? Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Cadê a resposta? Cadê a resposta? E aí, Senhor, o Senhor fala para nós.
ore, ore. Tudo que você precisar saber, eu vou falar de todas as maneiras, através da oração. A gente escolhe, a gente prefere primeiro se desesperar, primeiro se entupir de remédio, primeiro chorar, se descabelar, dizer que tá fraco, declarar que tá sem força, porque o que mais tem, além de pessoas que estão tomando posse de depressão, de estresse, de bipolaridade e essa coisa toda, ansiedade, essa coisa toda, também são cristãos dizendo há tempos, pandemia é só mais uma desculpa. Senhor, nós sabemos disso. Assim como nós temos que reconhecer os nossos pecados perante a Ti, nós temos que, com vergonha, com constrangimento total, reconhecemos também a nossa cara de pau. Porque a gente prefere dizer, não consigo orar, estou sem força, do que de fato tentar orar. Porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra não volta vazia. E se eu me sentir fraca, eu vou buscar força em Ti, eu acho. É interessante como a gente prefere, Pai querido, jogar todas as nossas esperanças no remédio, que às vezes demora muito mais de meia hora para fazer efeito. Muitos remédios causam dependência. E na verdade nós não queremos ser dependentes de Ti. Quantas vezes eu já pude viver experiências, e sei que meus irmãos também, através da oração. Às vezes a gente está numa angústia, sentindo uma seta do diabo recaindo sobre a nossa vida. E aí quando a gente ora, oh meu Deus, em 5 minutos o negócio acontece. Quantas vezes, todas as vezes que o meu irmão, que a família Perfeito Louvor escolher orar, nós vamos ter a certeza de que os melhores resultados serão obtidos. Pai, eu não posso mais falar nada, pedir nada, eu só tenho que agradecer junto com essa família amada por essa mensagem, pelo Teu amor, pelo Senhor jamais desistir de nós. Obrigada, meu Pai. E nós vamos continuar orando, em nome de Jesus, orando sem cessar. E que aquele que está enfraquecido receba força, queira essa força, em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus que muda história, o Senhor é Deus que muda diagnóstico, decreto, veredicto, seja lá o que for. O Senhor dá a última palavra. Nós te agradecemos por isso. E muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está cultuando conosco, que jejuou, que consagrou. Assim, Pai querido, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Ah, gente, esse Deus é lindo, né? Esse Deus é maravilhoso. Não tem como a gente não se sentir amado